Diga amém, glória a Deus. Bom, não poderia ser outro título senão a graça irresistível. Nós passamos dias em que você viu aqui o presbítero Cristiano falando: Paulo, aquela queda quando vem o Senhor é melhor não ouvir. Mas, irmão, pensar que a gente não tem nem a possibilidade de escolher não ouvi-lo, porque se ele quiser se manifestar, ele vai fazer. E eu creio que ele vai operar e vai fazer aqui nessa noite também. Eu costumo dizer que nem a sua incredulidade pode impedir o agir de Deus na sua vida. Porque a gente muito se diz e muito ouvimos dizer que você precisa procurar, você precisa buscar, você precisa aprofundar, senão Deus não vai fazer. É assim ou não é, irmão? Uma inocência nossa, porque estarmos aqui, ou se ainda continuamos buscando, é porque Ele já fez e Ele continua fazendo. Antes que nós tivéssemos uma ação em direção a Ele, Ele já teve uma ação em direção a cada um de nós. Essa é a verdade. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Ou seja, se o Pai não nos enviar, se o Pai não te trouxer aqui na noite de hoje, se o Pai não a gente não consegue ir em direção a Jesus. Ou seja, tudo começa nele e na graça irresistível que vem dele. Nós não conseguimos resistir. Mas o meu coração estava duro, ele quebrou. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque aqui tem alguém que nem imaginava e nunca quis e nunca desejou ser um pastor. Aliás, nunca desejou estar numa igreja. Nunca. Que Jesus alcança com 29 anos, uns 3 anos atrás. Toda vez que tiver uma opressão assim na sua vida, você repreende, mas essas setas, essa risada, tudo bem, tem um tempinho mais. Amém. Nunca quis, irmão. Nunca quis estar aqui. Aliás, eu não fui criado aqui com essa teologia. Eu não fui criado num meio reformado. Não fui. E nunca fui preparado para ser pastor. Lembra? Não tem a cultura da igreja? Você vai ser um pastor. Se prepara para ser um pastor. Nunca fui. Mas a graça irresistível me busca lá no mundão. Me levanta, me amassa, me moe, me faz entender a vontade dele e me faz compreender que o que ele tinha reservado era muito melhor do que o que eu tinha projetado. E olha, o que eu tinha projetado estava dando certo, tá, irmão? Estava dando muito certo. Eu já ia eu era um cantor. Eu era um cantor de micareta lá em 2010. E eu já ia sair no meu primeiro carnaval em Salvador com Ivete, com todos esses artistas, com um contrato assinado. Estava dando muito certo. É nesse momento que, não perseguindo como Paulo, como nós vamos ver aqui, mas desdenhando, vamos dizer assim. Quando eu vi alguém falando em nome de Jesus, eu ria. Esses crentes são chatos pra caramba, meu irmão. Esses crentes são muito chatos. Tudo em nome de Jesus, nome de Jesus. Fica vindo aqui, fica mandando mensagem. Aí. Tem um dia que eu não falo menos de 50 em nome de Jesus, irmão. Nem um dia. É isso que ele faz. Você quis? Não. Mas ele me convenceu. Porque o convencimento do Espírito Santo é irresistível. Vamos à palavra? Capítulo 9 vai falar sobre a conversão. Exatamente, a gente não combinou e eu nem falei para ele que eu ia pregar isso, mas exatamente o que o presbítero Cristiano falou. É exatamente essa parte. A conversão de Paulo. Irmão, quem que é Paulo o apóstolo? Paulo o apóstolo simplesmente escreveu a maioria do Novo Testamento. O maior teólogo, o maior evangelista, o maior pregador que já pisou nessa terra. Claro que a gente não compara com Jesus, mas ninguém foi um instrumento maior do que esse irmão. Aos gentios, aos de dentro, os que estão fora, irmão, não teve. Simplesmente esse homem
aonde os grandes reformadores beberam da água dele e formaram exatamente o que hoje nós compartilhamos aqui na igreja. Agostinho de Hipona, irmão, por aí vai. Muitos e muitos, Tomás de Aquino, beberam dessa fonte, desse conhecimento, desse ensinamento. E hoje nós aqui estamos falando de novo sobre isso, sobre o que nasceu ali desse grande homem de Deus. Só que esse grande homem de Deus começa no versículo 9 com o nome de Saulo. E vai dizer assim a partir do verso 1: E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra, presta atenção nisso, os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Veja bem, ele estava chamando o cristianismo de uma seita, quer homens ou mulheres, os conduzisse, eles iriam levar preso para Jerusalém. E indo pelo caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, aí mais ou menos, irmão, ele já estava a 281 quilômetros de Jerusalém. Chegando perto ali, subitamente o cercou um resplendor de luz, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E Jesus disse: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Ou seja, esse Saulo aqui, a gente já sabe, mais ou menos numa introdução aqui, com os irmãos que fizeram aqui, deram testemunho do Amós, com que eu falei um pouquinho do meu testemunho aqui também. Ele tem essa conversão, e o que causou essa conversão aqui? Essa graça soberana de Deus, essa graça irresistível de Deus através de Jesus. Saulo, ele não se decide por Cristo, como nós muito falamos. Você precisa se decidir por Jesus. Amém, irmão? Veja bem o que o pastor aqui vai falar. Irmão, o Senhor falou várias vezes: sim, você precisa romper em oração. Você precisa sim buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Entra em teu quarto em secreto, sabe? E várias direções da parte de Jesus. Se o meu povo se humilhar, se arrepender, sabe, eu vou sarar a sua terra. Então, sim, buscarmos o Senhor. Agora, isso não quer dizer que na dureza do nosso coração Ele não possa nos alcançar. Ele não pode nos alcançar. E Saulo aqui, ele não se decide. Estão todos falando desse Cristo, tem milagres que continuam acontecendo, tem testemunhos desse Senhor, então eu vou até esse Jesus. Não, ele não se decide. Pelo contrário, o que ele decide no coração dele é matar todo mundo que ficou, prender todo mundo que ficou. O que ele decidiu? Ele chama de seita porque ele não cria que aquele Jesus vinha do Deus que era verdadeiro, do que ele foi criado lá aos pés de Gamaliel, um fariseu cheio de conhecimento, todos os diplomas na parede, e ele sabia, eles serviam a esse Deus. Agora ele não compreendia e ele não tinha entendido que Jesus era o Messias, era o enviado da parte desse Deus. Ele achava que Jesus, como tantos outros aconteceu, era um agitador qualquer, era um profeta qualquer, era uma pessoa que estava lá enganando os outros. E preste atenção, para defender Deus, Paulo faz o quê? Eu não vou deixar esse Jesus caçoar de Deus, esse agitadorzinho qualquer, essas pessoas que se reuniram nessa seita com ele. Irmão, o coração dele era: eu vou defender Deus. Esses homens não vão ficar falando disso, não vão desviar as pessoas. E ele começa a perseguir. E se você reparar, ele pede cartas para poder ir para outras cidades. Ele não se decide por Jesus, ele decide matar Jesus. Esse é o coração que, mesmo nesse sentimento, Jesus alcançou e transformou. E às vezes a gente pensa, irmão,
que com a gente não pode ser. Por causa de um erro que eu cometi, por causa de uma culpa que eu não me perdoo, por causa de uma falha que aconteceu, a gente fica fugindo dos caminhos de Damasco. Mas ele vai te pegar numa esquina aí, irmão. Não tem como fugir da presença. Davi falou: se eu for no mais profundo vale, ele está lá. Se eu for no mais alto monte, ele também está lá. O que eu vou fazer? É assim. Irmão, a pior coisa que tem é a gente assumir a posição de Jonas, se enfiar no navio, para a nossa vida com ele, para o nosso mistério que nós sabemos que temos nele. A pior coisa que tem, sabe por quê? Aonde quer que você vá. O Gabriel está lá no hospital, deixa eu ficar aqui na minha vida desviado, deixa eu estar aqui afastado, eu estou assim, é isso mesmo e tal. Aí Deus manda lá no hospital. Parece que a gente fica: para, Deus, eu quero ir, eu quero ficar quietinho. Não, ele vai lá, ele envia alguém. Tem alguém que chega com uma palavra, tem alguém que manda uma mensagem, porque a gente não pode fugir da presença daquele que tudo criou, inclusive você. Não pode, não pode. A gente não consegue. Lucas, que escreveu Atos, o doutor, ele chega a se referir a Saulo como um animal selvagem e feroz. Se você ler o versículo 1, ele diz assim: respirando ainda ameaças de morte. Presta atenção aqui, irmão. Esse respirando ainda é como um animal selvagem, respirando ameaça de morte, bufando, querendo pegar, querendo matar, querendo prender, oprimindo, respirando ameaça de morte. Os discípulos, para os discípulos de Jesus, os cristãos lá de Damasco, lá no verso 21, eles nomeiam, chamam ele de aquele que espanca e causa extermínio. Esse é Saulo, um homem bufando, matar cristão, um homem que pela colônia judaica lá em Damasco, quando eles citam, eles falam: aquele que espanca, aquele que causa extermínio no meio do seu povo. Ele era sempre mencionado como o principal adversário da igreja de Cristo, aquele que se opõe, aquele que se coloca contra. Lá no capítulo 7, verso 58, se você voltar um pouquinho aí, ele estava, sabe aonde, irmão? No martírio do jovem Estevão, o jovem cheio do Espírito Santo, que pregou diante da sinagoga, diante de todos, confrontou o pecado de todos, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que aqueles homens chegavam a ranger os dentes, porque eles não aguentavam tamanha autoridade que estava sobre a vida de Estevão. E sabe o que eles fizeram com ele? Arrastaram ele para fora do pátio, e ali na porta da cidade apedrejaram ele até a morte. E aí, se você acompanhar no capítulo 8, verso 1, vai dizer assim: e Saulo, esse Saulo, consentia na sua morte. Sabe o que é consentia? Sabe o que é fazer parte? Ter prazer? Ele estava ali, na morte daquele herege, falando de Jesus. Aquele que eu estou vendo isso como uma seita. Esse aí está falando contra Deus. Ele consentia na morte. Capítulo 8, versículo 3 vai falar: e ele, Saulo, assolava a igreja de Cristo. Irmão, tudo de pior contra a igreja do Senhor, contra o que falava no nome de Jesus, era Saulo. E ele ficava procurando cristão de casa em casa, querendo pegar os que fugiam, que conseguiam fugir. Olha aqui para mim. Até no engano do nosso coração, até quando a gente ainda não esteve no caminho de Damasco, até quando a gente está ali igual a mesma coisa de Saulo, vou perseguir, eu vou matar, até assim, Deus vai fazer que o propósito dele se cumpra, mesmo que o seu coração esteja duro. Olha só, irmão, um dado curioso aqui. Os cristãos estavam onde? Jerusalém, amém? Saulo começa a perseguir, matar, tocar terror, entrar de casa em casa e ir atrás de um por um. O que ele fez com isso? Sabe o que aconteceu? Expandiu o evangelho.
Quando ele começou a tocar o terror em Jerusalém, cria os cristãos, os irmãos que são da dispersão, porque eles começaram a sair para as outras cidades, porque ele começa a tocar o terror ali e eles vão se esconder nas outras cidades. Agora, quando eles vão se esconder nas outras cidades, o que eles começam a fazer nas outras cidades? Pregar o evangelho, falar de Jesus. A ação de Paulo, mesmo no seu erro, estava cumprindo o propósito do Senhor. O evangelho estava sendo espalhado. Cristo estava chegando nas outras cidades através desses irmãos aqui. Romanos capítulo 8, versículo 28. Coloca aí pra gente, quem está aí na projeção. Romanos 8, versículo 28. Olha o que diz isso aqui. Cadê? Quem está aí? Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Existe um propósito de Deus na sua vida. E se você já percebeu, entre no propósito dele. E se você ainda não percebeu, nessa noite de hoje ele vai te apresentar esse propósito. Eu tenho certeza através dessa palavra. Não foi em vão. Se você ainda não percebeu ou se você ainda não sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, preste atenção. Hoje à noite, através do Espírito Santo, está sendo apresentado na sua vida aqui. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Então, esses irmãos saem, eles estão cumprindo ali exatamente o que Deus também queria. E aqui, no capítulo 9 que nós estamos lendo aqui agora, Lucas vai resumir essa história aqui, retratando ele como essa fera que está bufando, que está perseguindo, que está torturando, está prendendo os discípulos de Jesus. E ele ainda passa um tempo, mesmo depois da morte de Estevão, que aquele lenço cai ali, ele vê aquele lenço caindo, Paulo está participando da morte dele e o porquê que ele morreu, mas mesmo depois daquilo ali, ele continua com o mesmo coração. Aliás, ele piora depois daquilo ali. Ele começa a perseguir de uma forma mais feroz, no engano desse coração, que achava que estava fazendo o bem, que achava que estava defendendo Deus. Mas eu falei no domingo passado e vou repetir aqui para vocês, Jeremias 17, 9. Coloca aí para gente, Jeremias 17, 9. Olha o que está escrito, Jeremias 17, 9. Foi? Jeremias 17, 9. O coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou você pode ler também aí que o coração do homem é perverso e ele é enganoso. Perverso e enganoso. Olha o coração de Saulo. Eu estou defendendo Deus, mas ele estava querendo matar a igreja e a propagação exatamente do evangelho verdadeiro. Ei, olha aqui para mim. Saulo, ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo, ele tinha um plano que tinha sido uma forma de pensar, um plano que tinha sido traçado, mas Provérbios 16, no versículo 1, diz que o coração do homem pode até fazer planos, só que a resposta certa vem do Senhor. Ele tinha planos de acabar com aquela igreja, entendendo que era seita. E o Senhor faz ele, daquele momento para frente, o homem mais influente dessa igreja. Às vezes, no engano do nosso coração, irmão, nós buscamos esses caminhos de morte. Às vezes, no engano do nosso coração, ele estava perseguindo e matando, mas no engano do nosso coração, nós ferimos a igreja, ferimos o Senhor, ferimos os princípios dele, ferimos. Causamos rupturas. E aí, nós pensamos num dado momento que isso não pode ser refeito. Você viu histórias aqui disso sendo refeito, não só na aliança com ele, mas também entre casais. Pode, porque o mesmo perdão e a mesma misericórdia, a mesma graça irresistível, ela ainda está disponível. Ela ainda continua alcançando e mudando vidas. Verso 3 e 4, acompanhem comigo. E indo
pelo caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor dos seus... O que está escrito aí? Um resplendor da luz do céu. E caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Presta atenção nessa palavra aqui, irmão. Subitamente, Deus pode fazer coisas que você nunca esperou. Subitamente, você pode cair por terra diante da glória dele. Subitamente, ele pode intervir na sua história. Subitamente, ele pode intervir no seu casamento. Subitamente, ele pode transformar o seu coração. Subitamente, ele pode transformar a sua mente em uma mente agora que ressalta, vive o que ele projetou para você. Subitamente, ele transforma o nosso ser. Subitamente, ele traz a salvação. Subitamente, ele nos cura de crises profundas na nossa, marcas profundas na nossa alma. Subitamente, ele nos levanta e nos coloca de pé como um vaso de honra nas mãos dele. Subitamente, ele perdoa os seus pecados. Subitamente, ele te transforma num novo homem, numa nova mulher. Subitamente, ele chega com o seu esplendor, com o seu favor, com o seu perdão, com a sua misericórdia, e nos limpa e nos sara novamente. Subitamente ele chega na vida de Saulo. Não é Paulo, é Saulo. Subitamente ele está ali. A cura, vocês lembram daquela cura do paralítico do tanque de Betesda? Quem se lembra aí? 38 anos sofrendo, irmão. Às vezes a gente passa anos e anos sofrendo, porque nós estamos buscando em outros lugares o que só Jesus pode fazer. Anos e anos de sofrimento, porque estamos querendo buscar no que o povo está indo. Ele estava ali e as águas eram movidas, dizia lá a lenda, enfim. E as pessoas chegavam ali e ele fala: olha, toda vez que eu vou pular, alguém pula na minha frente, um paralítico. Só que olha só, ele falou isso para Jesus, presta bem atenção. Mas ele não chamou Jesus lá. Ele não pediu que Jesus estivesse lá. Jesus foi lá. Jesus foi até ele. Talvez você veja aqui só por causa de um convite, mas você vir aqui era Jesus te trazendo para a presença dele, para o propósito dele, para o plano dele sobre a sua casa, sobre a sua vida. Jesus foi até ele, perguntou para ele. E sabe o que Jesus fez? Curou esse homem que 38 anos esperava essa cura. Levanta, toma o teu leito e anda. E ele fica em festa, ele vai lá, ele está na sinagoga, o pessoal começa a entrar em crise, falar: quem que fez isso? Porque só Deus poderia fazer isso. Quem que te curou num sábado? E ele começa a falar de Jesus. Jesus está no meio daquele bolo ali. Daqui a pouco, no meio lá do templo, Jesus encontra com eles de novo e fala: olha, eu vejo que está bem. Agora faz o seguinte: vai, não peques mais. Tem cura de Jesus que chega a mim e você. Tem momentos como esse do Amós, um momento especial, irmão, que é a graça dele. Nós não merecíamos. Aliás, alguns, como o Cristiano falou aqui, eu nem pedi. Coração duro. Eu nem queria. Não precisa de você querer. Ele é soberano sobre todas as coisas. E ele vem e faz, irmão. Tem propósito dele na sua vida, ele vem e faz. Faz para esse paralítico aqui também, e fala para ele: olha, a sua cura chegou, o que você esperava aconteceu, agora tome um posicionamento diferente, vai e não peques mais, se posicione diferente diante do pecado. Jesus sempre repetia isso aqui, ele sempre repetia. Verso 4 aqui: essa graça irresistível de Deus é a mesma que continua, que alcança ele cai por terra e continua nos alcançando. E ele diz assim: Saulo, Saulo,
por que me persegues? Aqui tem um trecho que eu queria que você me desse uma atenção. Você viu algumas vezes pessoas falando que... Talvez você tenha até visto pregação de pessoas falando de eu era Saulo, agora eu sou Paulo, como uma diferenciação de não convertido e convertido. Amém ou não amém? Já escutaram isso? Só eu, gente? Quem já escutou aí? Amém? Mas a verdade é que não era a troca do nome. Ele até continuava usando o Saulo, mesmo após. Era como um codinome, Paulo, agora. E você deve ter escutado também pessoas falando porque Saulo pequeno, porque Saulo grande, Paulo pequeno. Vocês já escutaram isso? Também, né? Então, só que não é. Quando ele fala Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo vem da mesma origem, a palavra de Saul, que quer dizer o desejado. Alguns já pegaram aí, né? O desejado. Esse nome vinha, ainda tem essa cultura de dar o nome para o filho com o que acontecia na gestação, ou que o pai queria colocar. Esse filho vai ser muito amado. Então Saulo, quando eles colocavam, era aquele que venceu durante a gestação. Nós te esperamos em oração, nós desejamos você, você foi desejado, você não aconteceu. Não foi algo que não foi desejado, não, você foi desejado. Então Saulo significava isso, o desejado. Agora olha aqui, irmão, quando Jesus vai se revelar, se apresentar a ele, Jesus repete 2 vezes: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está falando, desejado, desejado, por que você me persegue? E Saulo, ele poderia aqui pensar, calma aí, eu posso ser desejado pela minha família, que me colocou esse nome, que me esperava nascer. Eu posso ser desejado pelos homens que estão sobre o meu comando. Não sei, tudo bem, para essas pessoas tudo bem. Agora, Jesus, o cara que eu estou andando aqui, matando todo mundo, o cara que eu estou perseguindo, o cara que eu falo mal, o cara que eu dediquei a minha vida a acabar com a vida dele, acabar com o que ele pregou, esse cara está falando isso, me chamando de Saulo. Irmão, não sei o que você fez, mas você é um desejado do Senhor. Nada pode te separar desse amor. Nada. Saulo, Saulo. Imagina escutar o nome. Quem és? Eu sou Jesus. O nome que carregava o ódio dentro dele. O nome que ele mais odiava ouvir falar ali naquele momento. Sou eu. Eu sou Jesus. E ele... Tem 2 perguntas aqui que eu queria que você prestasse muita atenção, principalmente vocês que foram no Amós. O verso 5 e o verso 6, eu vou falar sobre o fruto de quem foi alcançado por essa graça. Ele vai dizer assim no verso 5, acompanha comigo. Ele disse: quem és, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Irmão, olha aqui para mim. É duro ou não é viver fora do propósito de Jesus? É duro ou não é? Gabriel está lá de boa e o Senhor manda alguém até lá no hospital. Você está lá de boa no ônibus, indo para o trabalho, senta uma pessoa do seu lado para falar de Jesus, para falar de quem é você nessa obra do Senhor, para falar do seu ministério que ficou para trás, que você deixou apagar. Aí você não tem ninguém, tem uma mensagem que chega no seu WhatsApp. Duro, é duro. Se você não conhece, recalcitrar contra os agulhões, o carro de boi, aquelas agulhas que tinha, e se ele desse aquela patada para trás, aquilo ali entrava e causava uma dor profunda. É exatamente o que acontece. Eu não sei você, irmão, mas é exatamente o que acontecia comigo. Quando eu chegava, irmão, para cantar numa boate, eu chegava, um clima que não tem nada a ver com isso, e um bêbado, pior coisa que eu vi assim, eu cheguei
Você já sabe, né? Eu cheguei no fundo do poço, porque até bêbado estava pregando para mim, irmão. É o fundo do poço. O bêbado parava e falava para mim: seu lugar é aqui não, hein? Falei, meu Deus. E eu ria, eu falava, Deus tá doidão também, então vambora. Mas era duro, porque depois eu saía dali, o efeito do álcool acabava, da droga acabava, eu estava no meu quarto. Aí quando eu estava lá no meu quarto, o Espírito Santo ia lá e me lembrava. Aí eu falava, tá difícil mesmo, Senhor. É duro, dói demais. Dói demais lutar contra o Senhor. Dói demais querer convencer que eu sou mais forte, que o meu plano é melhor do que o seu plano, para mim mesmo. Querer convencer para mim mesmo, porque eu sempre volto para cá para chorar contigo. E o que mais me dói é que o Senhor sempre me abraça de novo. É que a sua paz invade o meu coração de novo. É que eu me sinto abraçado depois de ter negado a fé, depois de não estar no lugar que o Senhor deseja, mas o Senhor me acolhe de novo. E ele está falando para Paulo, é duro, né, Paulo? Recalcitrar contra os aguilhões dói. E Saulo, tremendo e atônito, no verso 6, ele fala: Senhor, o que queres que eu te faça? Então, desses frutos, irmãos, de quem foi alcançado por essa graça, num primeiro momento, preste atenção aqui, tem uma pergunta que você vai fazer, e talvez todos já tenham feito aqui: quem é esse Senhor? Quem é esse Jesus? Que eu vejo essas pessoas falando que restaurou o casamento, que eu vejo essas pessoas falando que curou câncer, que eu vejo essas pessoas falando que mudou a vida, que um promíscuo agora vive em santidade, que um cara viciado em drogadição, pornografia, agora é alguém fiel à sua esposa, agora tem um corpo limpo, saudável. Quem é esse Jesus? Esse que talvez Saulo poderia falar que um jovem vai até o final, até a morte por apedrejamento, e quando ele está morrendo lá, ele não revida as pedras, pelo contrário, ele olha, vê céus abertos e ele fala: Pai, não impute a eles esse pecado, os que estão me matando. Que Jesus é esse? Que presença é essa? Talvez, se você já fez essa pergunta para você mesmo, se você já quis se aprofundar um pouquinho mais, ou pelo menos tirar alguma dúvida, quem Ele é na sua vida, o que Ele continua fazendo, é porque essa graça já te alcançou, é porque Ele já está se revelando a você. Você precisa estar atento a esses sinais. Essa graça já te alcançou. Tá bom, pastor, ela alcançou, e depois? Como que prossegue? Bom, ele vai dizer aqui. Se num primeiro momento ele fala: quem és, Senhor? Em um segundo momento ele fala assim, depois que Jesus se apresenta: agora eu conheci, tá? Ele faz uma segunda pergunta que todos nós devemos fazer, que fomos alcançados pela graça. Ele faz a segunda pergunta, que é: o que queres que eu te faça? Porque eu cheguei no Evangelho através de uma cura milagrosa, de um câncer que tinha tomado toda a minha mãe, e na nossa frente, na minha e da minha esposa, ela foi curada. Um milagre, irmão. Ela tinha 30 dias de vida e ela viveu 7 anos. Um milagre. Só que depois de um milagre, geralmente a gente tem aquele ápice, e a gente fica ali: não, eu quero voltar lá naquela igreja, eu quero falar com aqueles irmãos, eu quero ir naquela reunião. Só que o milagre e o ápice do que poderia acontecer, o tempo vai passando, e às vezes ele vai ficando esquecido. Amém ou não amém? Vai ficando esquecido. Quanta gente foi curada pelo Senhor?
Quanta gente foi curada de um câncer, quanta gente teve livramentos de acidentes que os médicos falavam, olha, não sei como ele está vivo. Exames que médicos pegaram e depois, o que aconteceu? Regrediu, isso não regride, isso não some. Quantas e quantas, aqui dentro, irmão, eu estou olhando para pessoas aqui que têm esse testemunho, aqui dentro, e que depois viraram as costas para essa graça que alcançou, que depois, ainda num momento difícil, fala, Senhor, o Senhor pode fazer de novo? A gente sempre tem uma fraqueza, irmão, de olhar para Ele como um serviçal, como um garçom, como alguém que está lá para me atender. Eu vou de qualquer jeito, mas na hora que a chapa esquenta, Senhor, faz alguma coisa aí. Abre uma porta em nome de... A gente usa até o nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. E aqui, se você percebeu, quando a salvação, quando essa graça nos alcançou, nós vamos olhar para Ele não como um pedinte, mas nós vamos olhar para Ele falando assim, Senhor, o impossível o Senhor fez, que foi transformar esse homem pecaminoso aqui em alguém que busca a sua presença. Agora, Senhor, o que queres que eu te faça? Quantas vezes você fez essa pergunta a Jesus? Quantas vezes? E eu sei que Ele responde. E quantas vezes você andou pelo caminho que Ele te respondeu? O que queres que eu te faça, Senhor? O Senhor quer que eu me humilhe? O Senhor quer que eu, nesse caso aqui dele, o Jesus fala assim, olha, eu vou te dar uma direção. Você vai para um lugar, no verso 7, no verso 6, ele falou, levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. Olha as etapas depois dessa graça ter nos alcançado. Ele não diz que Ananias vai chegar lá, que vai orar por ele, que vai botar a mão nos olhos dele, que ele vai voltar a ver. Ele não diz, mas Paulo vai assim mesmo. Quando você não sabe o final da direção que Jesus tem te dado, porque Ele só deu parte, Ele só deu uma etapa, você fica parado, esperando. Tá, mas chegando lá, vai lá naquele mar lá que não teve peixe, vai ter peixe? Porque se não for, eu não vou sair daqui com o meu barco, eu não vou fazer esforço à toa. Tá, chegando lá aonde o Senhor está mandando, vai ter alguém que vai me curar? Vai curar os meus olhos? Porque aí eu não faço esforço, sabe? Irmão, a gente precisa ter fé nas direções que Jesus tem nos dado, nos períodos, respeitar os períodos, os ciclos que Ele vai formando, porque em cada ciclo tem uma importância do que está sendo tratado com você, em você, restaurado em você. E Ele vai dar essa direção, e Paulo faz, e Saulo faz exatamente o que ele direcionou. Eu quero caminhar aqui para o fim com você, dizendo que verso 7, apesar de algumas pessoas dizerem isso, não é uma visão. Jesus apareceu na sua glória para ele. Aqueles homens que estavam do lado, eles não viram, mas Saulo viu. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Tem gente perto de você, às vezes, infelizmente, às vezes até dentro de casa, como esses homens aqui estavam do lado de Saulo. Tem gente que vai até ouvir o que você está ouvindo, só que não vai enxergar o que naquele momento só você pode ver. Eu vou repetir. Tem gente que está ouvindo a mesma palavra na noite de hoje. Tem gente que está ouvindo o que você está ouvindo, mas pela graça e misericórdia de Deus, não está vendo, não está enxergando em Deus o que nesse momento, ou naquele momento determinado lá, só você pode enxergar, porque Ele está se revelando a você. E quantas são as vezes que você, por causa de pessoas,
amizades, às vezes até familiares, deixa de ir na direção que Jesus fez você enxergar, porque aquele que não está enxergando está falando, não vai. Por quê? Porque não existe segurança, eu não estou vendo uma segurança. Meu irmão, Deus já te mostrou, é toda a segurança que você precisa, está nele. A nossa única esperança está nessa destra poderosa que nos conduz. Aqui, nessa palavra, vai dizer que aqueles homens que iam com ele, eles ficaram espantados, porque as pessoas que estão, olha só, pessoas que estão do seu lado, familiares, amigos, pessoas que estão junto, estão do seu lado, às vezes elas vão ficar espantadas, irmãos, com a revelação que você recebeu da parte de Deus, uma palavra que você recebeu da parte de Deus, que está agora mudando a sua vida, mudando, transformando a sua forma de pensar. Vão ficar espantados, como esses homens ficaram espantados aqui, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Quem não está tendo a visão que Deus está permitindo a você, não vai entender a mudança de rota da sua vida, não vai mudar, não vai perceber e não vai conseguir compreender a mudança dos seus planos, a mudança das suas prioridades, a mudança da sua vida. Não vai perceber, irmão. E eu não estou falando para você brigar com essa pessoa, eu estou falando para você não desistir do que Deus já falou para você. É isso. Em amor, compreensão e seguindo esses princípios, as pessoas que nós mais amamos, elas vão também compreender. Deus vai se revelar a essa pessoa. Eles aqui ficaram espantados, e pessoas vão ficar espantadas com o seu posicionamento. Vão ver você, como está escrito aqui, e ele se levantou. Ou seja, vão ver, como nós vimos aqui agora, pessoas falando, vão ver você se levantando de uma forma diferente. Verso 8: e Saulo se levantou da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, aqueles homens o conduziram até Damasco. Você enxerga o que Deus tem liberado sobre você, a direção que Ele tem te dado. Ele faz você se levantar de uma forma diferente. Algumas pessoas não vão entender e vão querer te desanimar, mas você não pode desanimar, porque é você que está vendo, é o seu coração que foi tocado. Você foi agora tocado por Ele, por esse direcionamento. E se bobear, até quem, como esses irmãos aqui, essas pessoas que estavam com Saulo aqui, se bobear, até quem não está entendendo nada, vai ser instrumento de Deus na mão dele para te ajudar. Porque aqui diz, não sei se você percebeu, mesmo esses homens que não estavam entendendo nada, pegaram o Paulo, que estava cego, porque ele caiu cego, pegaram o Paulo e foi conduzindo o Paulo na direção que Deus deu, até a cidade, até o lugar que Deus falou para ele ir. Deus faz do jeito que Ele quer, irmão, na forma que Ele quer. Ele nos convence do pecado e do juízo. É Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai levantar pessoas. Você viu aqui pessoas, toda vez que elas chegavam aqui, elas falavam: ó, eu quero agradecer o Alexandre, eu quero agradecer a Meire, eu quero agradecer o pastor, eu quero agradecer. Por quê? Porque Deus sempre vai levantar um dos seus para esse início de caminhada, para uma aliança profunda com Ele. Deus sempre vai levantar os seus para te direcionar, para te conduzir, para te ajudar na direção que Ele deu. Ele continua levantando os seus. Verso 9, olha aí comigo. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu nada. Por que eu falei isso aqui? Porque tem dia que você não vai entender direito, irmão. Não caia nesse evangelho imaturo, que você toma uma decisão de dar um passo de fé no que tem sobre a sua aliança com Jesus, o seu ministério, quem você é em Deus, e achar que você não vai ter dificuldade. Vão ter dias de dificuldade. Imagina ele ativo, um cara ativo, fica sem ver, ficou sem comer, ficou sem beber, ele está numa crise, ele não está entendendo direito, mas ele continua, mesmo sem entender direito, ele continua na direção que Deus deu, do jeito que Deus falou. A gente não vai entender direito, mas pode ter certeza, o Senhor continua enviando os seus, e Ele envia aqui, logo depois, Ananias.
que vai orar por ele ali, que vai colocar a mão nos olhos dele, ele vai voltar a enxergar. E esse homem aqui, imagina você. Olha aqui, você é cristão? Levanta a mão, você é cristão? Amém, glória a Deus. Aí imagina você nessa igreja perseguida. Imagina você que não pode falar, se você falar está em risco a sua cabeça ser cortada, ou você ser preso. Você tem que ficar quieto em casa, esperando aquela fera entrar e te arrastar, sair arrastando a sua esposa pelo cabelo e te levar preso. É essa igreja que a gente está falando. Aí eu sei quem é que promove isso, é Saulo, é ele. Aí você imagina Deus. Tem homem de Deus aí? Mulher de Deus? Tem. Aí imagina Deus que usa os homens e as mulheres de Deus. Ele falar assim: Pastor Júlio, eu vou te enviar numa missão. Qual é a missão, Senhor? Saulo está te esperando numa casa fechada e você vai orar por ele. Júlio ia perguntar ao Senhor: vou armado, Senhor? Ananias ficou com medo, irmão. Sabe o que ele falou? Senhor, mas esse não é aquele que nos persegue? Esse não é aquele o testemunho dessa fera contra a igreja? Ele falou: é esse mesmo, Ananias. Então, essa hora que a gente não fala eis-me aqui nunca, né? Eis-me aqui, não. Mas ele falou, ele foi lá, irmão. Ananias vai lá. Não queria ir, só que essa mesma graça soberana, olha só, não só alcança o perdido no caminho de Damasco, mas essa graça soberana, ela também capacita, posiciona, ela também encoraja os seus dentro desse contexto, igreja, para fazer a vontade dele, para viver o propósito dele, para ser igreja dele, ainda mesmo que o desafio seja gigantesco. Saulo, o perseguidor, o perverso. Tá bom, Senhor, eu vou lá. Vem cá, qual é o seu desafio com o seu ministério? Qual é? Tem gente que deixa de vir para a igreja, irmão, porque está com filho pequeno. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: filhos são herança do Senhor e não impedimento para você continuar a comunhão com os santos. Preste atenção nisso, irmão. Na verdade não tem nada a ver com filho, tem a ver com a nossa preguiça, tem a ver com o nosso esfriamento espiritual, tem a ver com um momento que a gente se perdeu. É isso. Qual é a dificuldade que você tem? Você, irmão, você é pregador da palavra, você é um líder de célula, você é um obreiro, você é um ministro de louvor, você é uma menina do ministério de dança, você... O que aconteceu? Quando o Senhor fala: ei, é o Saulo, o que você faz? Então eu não vou. Sabe o que é isso? O desafio ficou maior. Se o desafio ficou maior, deixa para depois. Eu creio em nome de Jesus, o Senhor levantando Ananias aqui nessa noite. Os que fazem parte desse contexto, os que estão diante de desafios tremendos na sua vida, mas mesmo assim continuam a operar na obra grandiosa de Jesus nessa terra, através dessa igreja. Vem aqui, Alexandre, Carlos, vem aqui. Tá vendo, Alexandre e Carlos? Eles são um exemplo de Ananias para mim. Eu não combinei isso, eu perguntei agora e eles falaram: sim, pastor, pode falar. E eu falei para eles há umas 3 semanas atrás: a maior pregação que eu ouvi esse ano foi com o testemunho de vocês. Pregaram algo que mudou uma parte do meu coração em relação a serviço ao Senhor, a aliança com o Senhor. Às vezes, irmão, a gente dá importância para isso aqui, o pastor que está falando aqui e tal, mas as maiores pregações acontecem
na fidelidade a Deus, nós não nos deformarmos quando os maiores desafios chegam na nossa vida. Todos esses irmãos aqui, todos, e os passados também, muitos deles não teriam vivido essa experiência se não fosse a oração dos nossos irmãos da intercessão, dos familiares, a oração deles e a insistência deles diante dos desafios, dizer: não, eu vou lá, é perigoso, não, mas eu vou, continua. A maioria, irmão, a maioria, pode ter certeza. E vários deles falam para mim da importância da vida deles para que esse operar de Deus, essa transformação, essa metanoia acontecesse na vida deles, principalmente, irmão, com Deus, na relação com Deus. Agora, nesse Amós foi um pouco diferente, porque alguns de vocês talvez não saibam, mas Carla e Alexandre, eles, algum tempo atrás, eles perderam um bebê, eles perderam um filho. E as mulheres que já passaram por isso sabem como é difícil depois ter uma confiança para poder tentar de novo. E passou um tempo, um bom tempo, e eu cheguei um dia aqui e o Alexandre falou assim: pastor, preciso falar com você. E quando vocês chegam para mim e falam isso, meu irmão, não faz isso comigo não. Eu tenho um relógio aqui que dá o batimento cardíaco. Na hora ele começa a tremer aqui. Quero falar com você. Meu Deus. Aí ele viu a minha expressão, ele falou assim: não, pastor, mas é coisa boa. Eu, glória a Deus, é coisa boa. E eles estavam já há um tempinho gerando um novo bebê. Só que 3 semanas passaram e novamente Carla perdeu o bebê. Aconteceu mais uma vez. Só que quando eles me falaram isso, a gente já estava na porta de ir para o Amós. Quando tudo isso estava acontecendo na vida deles, eles estavam incentivando vocês, mandando mensagem para vocês não desistirem, para vocês não perderem o que vocês viveram lá nesse final de semana. E eles mesmos estavam destruídos, eles mesmos estavam com questionamentos, eles mesmos não estavam aguentando para eles. Ananias, posso contar contigo? Pode, Senhor. O sarrafo ficou mais alto. Agora essa dor chegou em mim novamente. Mas eu não vou me deformar no que o Senhor projetou para que eu fosse na sua obra, em compromisso com os meus irmãos, Senhor. Eu vou continuar. E quando eles me falaram isso, irmão, isso encheu o meu coração. Em toda vez que eu pensar que eu tiver alguma dificuldade em continuar visitando, pastoreando, mandando mensagem, Senhor, se o desafio ficar maior, conta com Ananias aqui. Eu vou ficar trancado lá com esse Saulo lá. Eu vou acreditar na palavra que o Senhor está me dando. Eu creio na autoridade que está sobre mim contra esse perseguidor. Eu vou botar a minha mão lá, eu creio. Saulo vira Paulo, eu creio, ele volta a enxergar, como alguns voltaram a enxergar nesse final de semana. E aí, chegou o dia que é muito difícil para a mulher, irmão. Para o homem também, mas para a mulher não se compara. Chegou o dia que ela teve que... Como é que é o nome? Coletagem. Fazer a coletagem. Porque o corpo dela não expeliu, como às vezes acontece. Só que da primeira vez tinha acontecido. E Carla sofreu muito com isso. Sentiu dores. E quando ela vai para a clínica, na possibilidade disso acontecer, ela faz uma oração ao Senhor. Ela fala: Senhor, não deixa eu passar por isso, por essa dor novamente, por ter que ver isso novamente. Não deixa passar por isso.
E no dia que ela foi fazer a coletagem, ela se lembrou dessa oração que ela tinha feito com o Senhor. E sabe o que o Senhor fez? Fechou o útero, não deixou acontecer. E ela foi fazer a coletagem. Só que aí esses dois abusados, eles me surpreendem mais uma vez. Alexandre me manda uma foto com uma Bíblia 2 dias antes de ir para o Amós. Agora isso, eles estão indo para lá, para o hospital, para a clínica. E Alexandre me sai com um devocional que nós entregamos aqui. Aquele devocional com uma dedicatória. Eu não sei quem eu vou encontrar, mas eu sei que tem alguém esperando lá naquele lugar. Nesse momento, nós pensamos, o desafio cresceu, sabe? É natural, irmão, nós pensarmos em nós. É natural, agora é a minha dor, agora é o meu momento. Não é natural, irmão. Mas se você tiver alinhado com a graça que te alcançou, você vai ouvir ainda propósitos de Deus no pior deserto que você estiver passando, porque você no Senhor pode frutificar até mesmo em tempo de deserto. E eles chegaram lá, pessoas do lado passando a mesma coisa, uma pessoa não, outra pessoa não, até que tem uma mulher do lado. Ela fez coletagem também, estava do lado. E aí Carla entrega, foi Carla que entregou, Alexandre? Carla entrega para ela. Eles não, na verdade eles não são cristãos, não são. E ela entregou. E ali, irmão, na dor dela, estava nascendo uma porta aberta da graça. Ela fez da dor dela o caminho de Damasco daquela mulher que estava do lado. Uma porta aberta dela pegar o telefone dela, depois trocar contato com a Carla. Não, eu vou lá. Essa mulher que estava lá em Caraí nessa clínica, essa mulher mora aqui em Itaboraí. Não, cara, eu vou lá na igreja, eu vou lá nessa igreja, eu vou lá. Nós vamos abrir aqui um dia na nossa nova série de mensagens, onde eu vou deixar que Alexandre e Carla, eles tragam isso com mais detalhes e eles ministram nossa vida, porque a atitude de Ananias, a gente precisa dessa atitude, irmão. Nós precisamos nós que estamos dentro desse contexto, nós precisamos dessa atitude, a atitude que o desafio cresceu, mas eu creio no Senhor que me enviou. O desafio cresceu, mas eu creio naquele que me capacitou. O desafio cresceu, mas eu não me deformo em quem eu sou na obra dele. O desafio cresceu, mas eu continuo sendo seu servo. O desafio cresceu, então eu não vou ter longe de argumentos para não continuar sendo aquilo que eu sei quem eu sou no Senhor. É isso, essa atitude. Calvino, falando acerca desse episódio aqui, exato aqui de Saulo e Paulo, essa parte da conversão, ele disse assim: a graça de Deus é vista não apenas em um lobo tão cruel sendo transformado. Fiquem aqui vocês três aqui, pode ficar aqui no cantinho, vocês vão me ajudar aqui. Calvino, nessa parte aqui, ele diz assim: a graça de Deus é vista não apenas em um lobo tão cruel sendo transformado em uma ovelha, mas também em ele assumir o caráter de pastor que estava sobre a vida dele. É mais profundo isso. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou te falando, irmão. Uma graça te alcançou, tem um caráter agora que é transformado. Cristo, caráter de Cristo em você. Isso está acontecendo, tá? Agora, no meio disso estar acontecendo, Ele também te chamou para algo nessa obra grandiosa. Pastor, mas eu não sei falar, eu não tenho essa eloquência, ou eu não sei cantar, ou eu não sei. Olha, Paulo falou que dos dons é o amor. Não adianta fé para arrastar a montanha de um lado para o outro se não tiver amor. Se esse amor estiver plantado dentro de você, você vai saber exatamente o que fazer com ele. Alexandre e Carla não pegaram no microfone, não cantaram, não
fizeram uma peça de teatro, não tocaram nenhum instrumento, mas essas vidas estão marcadas para sempre com a vida deles, para sempre. O amor que move e continua movendo, o mesmo resgate em caminhos de Damasco a outra vida. O amor de Cristo em mim, você pode colocar-se de pé. Se coloque de pé com autoridade aí, em nome de Jesus. Da mesma forma que Jesus falou, levanta, e ele se levantou. Quero convidar você a se levantar aí. Se levante na autoridade do nome de Jesus. Ei, eu declaro aqui em nome de Jesus que você não está se levantando só desse banco. Você está se levantando para uma nova aliança com Jesus na noite de hoje. Você está se levantando para uma aliança mais profunda com Jesus na noite de hoje. Você está se levantando, até você que é dentro desse contexto aqui de igreja, você se levanta em nome de Jesus. Como Ananias hoje aí se levanta dessa cadeira como um servo, como esse homem que diante da dificuldade maior não se deforma em quem ele é no Senhor. É assim que eu declaro que hoje você se levanta dessa cadeira.